É assim que a banda toca, tá? Agora volta pra sala. A gente tá acostumado a sempre ver o Clarencio correndo por aí o tempo todo, enchendo o saco de todo mundo, inventando 1 milhão de formas de se divertir mesmo nas situações mais complicadas, e enfim, sendo otimista, né? No entanto, teve uma vez em que o moleque basicamente surtou e virou o completo oposto disso, agindo de uma forma fechada e, por incrível que pareça, ainda mais esquisita do que antes. Pra dizer a verdade, tudo nesse episódio é meio esquisito, seja por causa daquele boneco medonho ou por ter um tom um tanto quanto sombrio em alguns momentos. Porém, isso não muda o fato de que no final ele traz uma mensagem interessante a respeito de como é possível consertar as coisas, mesmo quando elas já estão ruins pra caramba, através de um pequeno ato de gentileza e empatia, e também como até pequenas injustiças podem levar alguém a se perder completamente quando essa pessoa não tem os sentimentos validados. A primeira coisa que surge na tela quando o episódio começa é esse videozinho que parece ser algum tipo de comercial oferecendo um boneco chamado Amiguinho. Boneco esse que me traz uma sensação de incômodo profundo sempre que eu olho pra cara dele. É sério, eu não consigo ver alguém dormindo de boa com isso daqui no mesmo quarto. E eu tenho a leve impressão que esse moleque aí também pensa a mesma coisa. Mas enfim, depois que o comercial acaba, a gente descobre que o Clarencio estava mostrando esse vídeo pros colegas dele na sala de aula. E em seguida, revela que ele também tinha um amiguinho na mochila. A questão é que o dele tava em uma condição um pouco diferente. E cara, até o próprio title card desse episódio é uma coisa muito estranha e diferente de todos os outros. Episódio de hoje: Amiguinho. Ignorando aquele estilo colorido, simples e com uma musiquinha animada no fundo como sempre. Agora uma coisa mais sem vida e talvez até simbólica. O Clarencio aparece como uma figura muito pequena e perdida no rosto daquele boneco desgastado e meio a diversas rachaduras. Talvez representando o quanto que os acontecimentos a seguir também desgastaram e racharam o psicológico dele. Talvez representando esse suposto vazio como se fosse quase um deserto em que ele ficou vagando depois de ter se perdido? Eu não sei. Quando o recreio chega, o garoto tenta fazer com que todo mundo interaja ou brinque com esse tal amiguinho de alguma forma. O problema é que isso não dá muito certo, pelo simples motivo de que qualquer outro ser humano na Terra que não fosse o Clarencio achava aquele treco bizarro pra caramba e arranjava qualquer desculpa possível pra sair fora. No entanto, quando ele tenta fazer com que um colega brinque com o boneco, agindo daquele jeito bastante invasivo e inconveniente que só ele sabe, o moleque acaba perdendo o equilíbrio e se quebra todo caindo na caixa de areia. É claro que o Clarencio não fez por mal e não queria que aquilo acontecesse, porém aconteceu, né? E o barulho acabou chamando a atenção da monitora, que não tava nem aí se houve intenção ou não. O castigo seria de 5 minutos descontados do recreio, e caso ele abrisse o bico pra falar qualquer coisa, tava sujeito a receber mais 5 minutos. Ele então se senta ali no chão e começa a alucinar geral, vendo o tempo passar em uma velocidade ultra rápida, enquanto fica se perguntando se os 5 minutos já tinham passado, porque parecia que eles já tinham passado, mas se ele falasse qualquer coisa, corria o risco de receber mais 5 minutos. Então era melhor só ficar calado, esperando o máximo que pudesse. A questão é que a monitora se esquece completamente do castigo que tinha aplicado, e só se lembra quando já tava no finalzinho do recreio. Seus 5 minutos acabaram há 5 minutos. Por que você não disse nada? O resultado é que no momento em que o Clarencio se levanta pra brincar, o sino toca. E assim, em meio a todas as outras crianças correndo pra dentro da sala, ele só fica lá, parado, olhando pra mulher com uma expressão de decepção, descrença, tristeza. Mas ela só diz que é a vida, né? Fazer o quê? Entra aí e vai pra aula logo de bico fechado. Não sobrou nada. Não dá pra dizer que essa situação não foi injusta e não deixaria qualquer um chateado por um tempo, mas com Clarencio a coisa foi, digamos assim, um pouquinho diferente. O moleque basicamente morreu quando aquele sino tocou. Depois desse incidente, ele fica todo perturbado. E rola uma cena com o mesmo colocando a culpa no boneco por ter se ferrado e meio que o desvivendo sem querer em uma discussão. Ele em seguida sai em plena madrugada, enquanto tá acontecendo uma tempestade, e passa pela senhorita Baker indo rumo a um parque. É ali onde ele cava e enterra o boneco, junto àquela parte dele que antes era conhecida por ser otimista e alegre. Essa cena talvez seja uma das mais sombrias de todo o desenho, e consegue sim causar um certo desconforto pela forma com que tudo
é feito e pelo quanto que o Clarencio leva aquilo a sério. Depois de se livrar do amiguinho, o Clarencio não fala mais absolutamente nada com ninguém e se recusa a ir pro recreio ou interagir de qualquer forma. Ele continua revivendo aquela noite sem parar, raspa o cabelo, decide vender tudo que tinha no quarto, começa a se vestir de preto e passa por uma espécie de depressão, ficando de castigo praticamente em todos os dias na escola. Dava pra ver que o moleque não tava nada bem mentalmente e com certeza tinha algo muito errado. Só que parece que ninguém se importa tanto assim pra ter uma simples conversa e as coisas só vão piorando com o passar do tempo. Até que chega no ponto que ele se veste que nem o boneco e bate em 2 colegas no meio do pátio. Se soprar esse apito, vai estar cometendo um grande erro. Depois que isso acontece, todos os alunos começam a especular sobre qual seria o grande castigo que o diretor iria aplicar no Clarencio, dizendo que tinham ouvido que ele seria expulso, ou que, sei lá, iriam o prender e tacar tomates na cara dele. Quem tá assistindo também pensa que ele tá ferrado nesse ponto, afinal, todos os acontecimentos escalam até essa suposta grande punição. Porém, quando mesmo chega na sala do diretor para receber o tal castigo especial que tinham preparado, acaba se deparando com ninguém mais, ninguém menos do que a senhorita Baker sentada na cadeira, já que o cara tinha saído para uma conferência. E pra dizer a verdade, essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido pro Clarencio naquele momento, porque ao invés de punir, a Baker conversa com calma e demonstra empatia pelo garoto, comentando sobre como percebeu que o mesmo parecia estar passando por um momento difícil e que conseguia compreender a razão dele ter ficado tão chateado. Aquilo não tinha sido nem um pouco justo, e após devolver o boneco que tinha encontrado pra ele, ela diz que o correto seria que ele tivesse o seu próprio recreio pra recuperar aquele tempo perdido. Um final de episódio que termina do mesmo jeito que começou. Esquisito, mas agora com o sentimento de que as coisas tinham finalmente se resolvido. O velho Clarencio estava de volta. Não é que existem algumas dores que podem ser aliviadas através de compreensão. Essa atitude da senhorita Baker pode parecer só um gesto simples, mas pra dizer a real, é uma coisa muito importante. Ela valida aqueles sentimentos e não finge que eles não existem ou que não precisam ser levados em consideração. Em meio a vários adultos rígidos demais, distraídos demais, ausentes, a professora representa aquele adulto que é uma luz no fim do túnel na vida de qualquer criança e que sempre faz muita falta. Aquele que não finge que nada tá errado, que se esforça pra entender, aquele que não age de uma maneira autoritária porque é mais fácil ou porque é assim e acabou, aquele que é presente, que escuta.